Um grupo de astronautas está fazendo uma festa com seus entes queridos para celebrar que em breve partirão na primeira missão para Marte. Woody e sua esposa Terry estão felizes por trabalharem juntos, enquanto Phil tenta conquistar qualquer mulher que lhe dê atenção. Luke tenta animar seu filho, que não está muito feliz com o fato de seu pai ir embora por tanto tempo. Jim também chega à festa, embora um pouco atrasado, e ele, Woody e Luke acabam discutindo a missão juntos. Jim é, na verdade, o piloto mais experiente entre eles, e a missão para Marte originalmente era sua, mas devido à doença de sua esposa, ele teve que interromper os preparativos para o voo e Luke assumiu o comando. Luke se sente culpado porque esse era o sonho de Jim, mas Jim deseja a eles boa sorte. Quando ninguém está olhando, Jim deixa uma pegada na caixa de areia, imaginando que é Marte. 13 meses depois, a equipe pousou em Sidônia, Marte. Um robô controlado remotamente perambula pelo planeta, coletando informações com sua câmera. De repente, a equipe avista uma misteriosa formação branca brilhante a 16 quilômetros de sua localização, e a análise revela que não é cinza vulcânica, mas algo mais parecido com gelo. Após relatar isso à Estação Espacial Internacional, eles partem para investigar. Enquanto isso, no centro de controle da expedição a Marte, Jim e o resto da equipe assistem a um vídeo da equipe em Marte, ouvindo Luke explicar que esse fenômeno misterioso pode ser uma descarga de água subterrânea, o que significa que eles podem ter encontrado uma maneira de se estabelecer no planeta. Mas assim que eles estão chegando ao local do fenômeno, de repente começam a ouvir um som baixo estranho, que confundem com interferência do rover. Ao se aproximarem da montanha, os astronautas ligam o radar, que mostra a presença de metal sob toda a montanha. A equipe decide verificar a formação novamente, aumentando a potência do radar, mas agora o sinal é interrompido e há um silêncio completo, deixando-os muito confusos. De repente, um gigantesco redemoinho começa a se formar ao redor da montanha, perseguindo os astronautas de uma forma como se estivesse vivo e soubesse o que estava fazendo. O redemoinho captura os astronautas enquanto pedras voam pelo ar, e assim que o redemoinho suga tudo em seu caminho, os astronautas começam a morrer. Quando o vórtice finalmente diminui, ele revela que a misteriosa montanha é um enorme rosto humanoide. Como resultado desse incidente, a estação espacial detecta uma explosão de energia extremamente poderosa e a equipe tem uma reunião para decidir o que fazer. Woody, Terry e Phil também chegam à estação e enquanto são informados sobre o que aconteceu, um sinal fraco chega do acampamento da missão Marte 1, o que significa que algum membro da equipe sobreviveu. A tripulação ativa o chamado de socorro e encontra uma gravação de Luke que descreve de forma confusa o que aconteceu com sua equipe, explicando que ele é o único sobrevivente antes de a transmissão terminar abruptamente. Parece que o incidente desativou todos os computadores e eles não conseguem mais contatar Luke, então a única chance de descobrir o que aconteceu e tentar ajudar Luke é enviar uma missão Marte 2 até lá. Nesse momento, Phil percebe que o satélite de pesquisa de Saturno está passando pela órbita de Marte e pode ser reprogramado para explorar. O comandante Ray aponta que um lançamento não é possível até 8 meses depois, mas Jim revela que tem um plano. Ele já fez os cálculos e descobriu que eles podem voar mais cedo, reduzindo a carga da nave e levando mais combustível. Ray não acha que seja uma boa ideia, mas Jay prova que funcionará porque ele foi quem desenvolveu o plano de evacuação para a missão a Marte, e quando recebe o apoio de Woody, Ray lhes dá permissão para prosseguir. Posteriormente, Woody e Ray discutem quem se juntará à equipe. Woody quer que Jim seja o copiloto, mas Ray é contra isso, porque Jim não foi liberado para voar, já que não fez os últimos testes psicológicos após perder sua esposa. No entanto, Woody insiste até que Ray aprova. Por tédio, Phil faz um modelo do DNA de sua mulher ideal com doces, que Jim estraga comendo alguns deles. Nesse momento, Woody observa uma tempestade de areia na tela que está indo direto para o acampamento da expedição Marte 1. Então ele diz a Jim que terão que acelerar para adiantar o cronograma ou a tempestade cobrirá o planeta por um ano inteiro. Quando os dados do satélite finalmente chegam, eles descobrem que a nave Marte 1 está intacta e na área há 3 túmulos, o que significa que Luke pode ainda estar vivo. Ao escanearem o local para
níveis de radiação, vem uma estranha interferência na tela. E Woody percebe que o terremoto que aconteceu 6 meses atrás não poderia ter causado isso. No entanto, Jim tem certeza de que não foi um terremoto. Momentos depois, Ray lhes dá permissão para pousar, mas primeiro Jim leva um momento para lembrar de sua esposa assistindo a vídeos antigos. Pousar em Marte tinha sido o sonho dela, porque ela tinha certeza de que há algo insondável lá. Então, agora Jim pretende obter as respostas que ela queria. Com apenas 1 hora antes de a nave entrar na órbita de Marte, os astronautas verificam todos os sistemas e procedimentos. Enquanto Phil está inserindo os dados necessários na tela, de repente uma nuvem de micrometeoroide atinge a nave, estilhaçando o vidro e ferindo Phil no braço. Eles também descobrem um mau funcionamento no sistema principal e que a pressão está caindo devido a um buraco no casco da nave. Então Woody rapidamente o encontra e conserta, mas a pressão do ar continua caindo, o que significa que há mais buracos na nave e a descompressão completa pode ocorrer em alguns minutos. Woody decide sair para o espaço, mas em uma nave tão grande é quase impossível encontrar a área danificada. De repente, os membros da tripulação têm uma ideia. Eles abrem um pacote líquido e deixam a substância flutuar para cima, saindo imediatamente pelo buraco. A pressão da nave já está ficando muito baixa e Jim sente-se tão mal ao ponto de perder a consciência. Mas, por sorte, Woody conserta o buraco bem a tempo e a pressão finalmente se estabiliza. Woody quer inspecionar todo o casco em caso de haver mais arranhões, mas nesse ponto a nave está pronta para entrar em órbita, então Woody deve voltar rapidamente. Depois disso, Phil inicia o motor e ativa a injeção de combustível, mas infelizmente Woody estava certo. Há outro vazamento na linha de combustível do motor e parte do combustível vaza para o espaço. Ainda sem saber do problema, a equipe inicia a contagem regressiva e Phil prepara-se para pressionar o botão de partida. Quando o motor é ativado, o combustível se inflama e danifica a nave, fazendo com que os sistemas não respondam aos comandos e o motor não pode ser desligado. Agora, a nave começa a cair pela atmosfera, o que significa que vai se queimar em 3 minutos. Enquanto entram em pânico, a tripulação descobre que o módulo de suprimentos deixado em órbita pela Marte 1 está a apenas 1 quilômetro de distância. Então, eles se vestem para o espaço e saem para tentar alcançá-lo. Uma vez fora, a tripulação descobre que o módulo de suprimentos não está onde pensavam estar, porque está se movendo muito rápido. Então, Woody decide usar sua mochila a jato para voar até o módulo e prender uma corda a ele. No entanto, o combustível acaba rapidamente e Woody é forçado a mudar para o modo de voo autônomo, desligando a propulsão. O sistema autônomo desliga e agora não há como ele mudar seu curso de voo. Os outros imediatamente querem voar atrás dele, mas Woody os impede, pois os jetpacks não têm energia suficiente para ir e voltar. Em seguida, o resto da equipe consegue se segurar no módulo. Terry, desesperada para salvar seu marido, desconecta sua corda, ignorando Woody quando ele tenta impedir, já que ficará sem combustível. Ela lança seu arpão e Woody estica a mão, mas infelizmente ele já está muito longe e o cabo fica a meio metro de distância. Terry está prestes a voar um pouco mais perto e tentar novamente, mas Woody sabe que se ela fizer isso, não será capaz de retornar. Então ele diz que a ama antes de tirar seu capacete, morrendo instantaneamente. Terry está à beira de um colapso, mas Jim a ajuda a se acalmar. Naquele momento, a estação espacial para de receber sinais da Marte 2 e a equipe pensa que a tripulação não sobreviveu. Mas, de repente, eles recebem dados de que o módulo de suprimentos em órbita pousou em Marte e Ray percebe que só Jim é capaz de fazer algo assim. Momentos depois, a tripulação restante finalmente chega a Marte. Depois de recuperar a bandeira nacional da equipe anterior, eles vão em busca da nave da primeira expedição, levando consigo novas placas-mãe para instalar no lugar das queimadas. Eles rapidamente encontram a nave e começam a explorá-la em busca de pistas. Jim entra na estufa e percebe que alguém claramente esteve ali todo esse tempo, porque todos os instrumentos estão ligados e as plantas estão vivas e brilhantes. De repente, ele é atacado por alguém por trás. Trata-se de Luke, que pensa que Jim é apenas uma alucinação e quer se livrar dela. Jim faz com que ele volte a si ao falar
falar sobre sua família, recontando velhas memórias que ajudam a acalmar Luke. Assim recuperado, Luke chora de felicidade ao perceber que seus amigos estão ali para resgatá-lo, mas o clima fica triste quando eles contam que Woody infelizmente não sobreviveu. Então a equipe pergunta a Luke o que aconteceu, mas ele apenas repete que algo explodiu do topo da montanha e obliterou todos. Luke acredita que sobreviveu por uma razão, quase como se tivesse sido escolhido, e agora ele é quem deve resolver o mistério. Depois, Luke leva a equipe para ver os locais de sepultamento. Naquele momento, Jim nota uma enorme tempestade à distância que está prestes a cobrir todo o planeta. E Luke explica que ela existe há muito tempo e que se originou da misteriosa montanha. Os astronautas não têm escolha a não ser retornar à nave. E Luke tenta explicar exatamente o mistério que precisa resolver. Como milhões de anos se passaram, durante os quais houve quedas de meteoros, tempestades de areia e fluxos de lava. A superfície do planeta mudou e eles simplesmente não podiam ver isso. Luke liga o computador e mostra a eles a montanha em forma de rosto enquanto ativa o som que ouviram pela primeira vez, o qual ele considera ser a chave por trás disso tudo. Enquanto esperava ser resgatado, Luke descobriu que os sons estranhos são um conjunto repetitivo de símbolos matemáticos e está relacionado a um sistema de coordenadas, o que revela um modelo de DNA. Isso faz com que ele perceba que os sons que o rosto faz e o modelo de DNA que é derivado dos sons não é um retrato, é um teste, e o rosto está esperando por uma resposta a uma pergunta. Os astronautas da primeira missão falharam porque não adicionaram o par de cromossomos faltante para provar que eram humanos. Em vez disso, eles apontaram o radar e isso foi interpretado como a resposta errada. Então, o rosto se tornou defensivo. Agora cabe a eles encontrar a resposta correta. Então, Jim se oferece para descobrir quais tons correspondem aos cromossomos faltantes. Ele quer gravar o som resultante, mas Phil e Terry têm dúvidas porque, se cometerem um erro, morrerão como a primeira equipe. No entanto, Jim muda a opinião deles, apontando que, se partirem sem descobrir, significa que seus amigos terão dado suas vidas em vão. Luke tem uma ideia. Eles ficarão longe do rosto e a gravação será enviada junto com a câmera controlada remotamente. A equipe viaja até a montanha e reproduz a fonte de som o mais próximo possível do rosto marciano. Uma vez que o sinal de DNA aumentado termina, eles ficam chocados ao ver uma entrada aparecendo no rosto, com uma luz branca ofuscante saindo dela. Os astronautas assumem que é algum tipo de convite, então Jim, Terry e Luke vão até o rosto, enquanto Phil fica na nave com ordens de partir no horário marcado, mesmo que eles não retornem. Quando os astronautas entram na sala de paredes brancas, a entrada se fecha atrás deles e a comunicação com Phil é cortada, significando que estão presos. Notando algo em sua luva, Jim atira e confirma que aqui há uma atmosfera semelhante à da Terra. Então, os astronautas cuidadosamente removem seus capacetes, surpresos por conseguirem respirar. De repente, uma escotilha de ar se abre atrás deles e a equipe entra para encontrar uma sala escura com uma enorme projeção tridimensional do sistema solar. Logo, um holograma de um marciano aparece, revelando aos astronautas o segredo da origem da vida na Terra. No passado distante, Marte era como a Terra, mas um asteroide gigante o atingiu e destruiu seu ecossistema inteiro. Os marcianos foram para outra galáxia, mas uma nave foi enviada à Terra com seu DNA marciano, que evoluiu para formar a vida em nosso planeta. E isso significa que foram os marcianos que deram vida a toda a humanidade. Após terminarem de